Eu quero pregar sobre o cálice. Amém? Pegue aí as vossas Bíblias, abra em Zacarias, capítulo 9, versículo 15. Eu quero pregar sobre o cálice. Na Bíblia, meus irmãos, o cálice, em alguns textos, significa a ira, o julgamento de Deus. Em outros casos, o cálice significa o sofrimento imputado por Deus, o sofrimento do justo. E também nós temos o cálice significando a bênção de Deus. Nós temos o cálice significando a sorte, o destino. Nós temos o cálice significando uma união, uma comunhão. E nós temos o cálice significando o Novo Testamento, a nova aliança. Eu quero pregar sobre o cálice, e ao pregar essa mensagem sobre o cálice, que nós venhamos entender mais sobre o cálice do Senhor. Amém? Vamos começar com o Antigo Testamento em Zacarias capítulo 9, versículo 15. Grande Deus, nesta manhã foi feita a confraternização das mamães. Amém? Louvado seja Deus, que Deus abençoe as mães. Amém? Mas vamos aqui se concentrar na ceia do Senhor. Diz assim: o Senhor Todo-Poderoso protegerá o seu povo. Eles derrotarão os soldados inimigos e destruirão as suas armas. Beberão o sangue dos inimigos como se fosse vinho, e ficarão cheios como uma taça de vinho quando é derramado em cima do altar. Pode se assentar, meus irmãos. Fique à vontade em aplaudir ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Glórias a Deus. Nós vemos, meus irmãos, no Antigo Testamento, nós começamos com o profeta Zacarias. Aqui o cálice do Senhor, a taça do Senhor, o cálice do Senhor, é um grande massacre, é uma grande chacina, um genocídio, é uma vitória sobre o exército inimigo. O cálice aqui significa a derrota dos exércitos inimigos, dos povos que eram inimigos de Israel. Israel teve muitas guerras com nações vizinhas. E Deus está dizendo que Deus é o Senhor dos exércitos, é o general dos generais, é o comandante de Israel, e vai na frente, ainda que os outros exércitos sejam maior em número e tenha as armas mais avançadas e saiba lutar mais e tenha as melhores estratégias, mesmo assim Israel pequenininho com Deus é maior do que os grandões. E Deus está prometendo derrotar, vencer os inimigos de Israel. E Israel irá comemorar a vitória tomando um drink. Então ele usa essa linguagem figurada para descrever que o sangue derramado é como se fosse o vinho no cálice, na taça. E esse sangue derramado, esse vinho na taça, significa Israel comemorando a vitória. E é claro que a vitória só era possível com a morte dos inimigos. Então nós começamos aqui com um significado meio negativo do cálice. E aí você vai ter que prestar atenção no contexto. Aqui está falando desta destruição dos inimigos, os inimigos de Deus. O profeta Zacarias profetiza a morte, a derrota dos inimigos. E aí nós vamos lá para Jeremias capítulo 49, versículo 12. Assim diz o Senhor: se aqueles para quem o cálice não era reservado tiveram que bebê-lo, por que você deveria ficar impune
você não ficará sem castigo, mas irá bebê-lo. Então, aconteceu que, em algumas vezes, Israel era cercado, era perseguido, era encurralado, era oprimido. Muitas das vezes o inimigo derrotava Israel, levava cativos os israelitas, escravizava eles. E aí, o que acontecia? As outras nações começavam a morrer de dar risada, zombavam, escarneciam, porque torciam pela derrota do povo de Deus. E eles se alegravam por Israel estar sendo castigado e punido. É claro que quando Israel sofria, é porque o Deus de Israel estava castigando, punindo Israel por seus pecados de rebeldia, de idolatria. E aí os outros povos então começavam a zombar, a dar risada. Isso mesmo, está vendo? E aí o profeta Jeremias se levanta e diz: por que vocês estão felizes com a desgraça dos outros? Saiba que vai chegar a vez de vocês. Entenda que se o castigo, a punição, a sentença não era para o povo de Deus, se este cálice da ira de Deus, da disciplina de Deus não era para o seu povo, e o seu povo bebeu, então imagina só o que vai acontecer com os outros povos, a qual Deus preparou esta taça, esse cálice, para derramar sobre eles a sua ira, o castigo e a punição sobre eles. Imagine só. Então aqui nós temos o cálice significando o julgamento de Deus sobre o povo de Israel. E as outras nações, quando estavam comemorando, o profeta diz: olha, o castigo era para vocês que não são povo de Deus. Se Deus castigou o seu próprio povo e vocês estão alegres por isso, imagine o que vai acontecer com vocês, porque o castigo era para vocês, não para o povo de Deus. Cálice como significando julgamento, significando a ira de Deus, a vingança de Deus derramada sobre os seus inimigos. Nós temos também no Novo Testamento a taça, as taças da ira de Deus. Quem já leu no Apocalipse sobre as taças da ira de Deus? Deus já está por aqui, o copo já está enchendo, daqui a pouco vai encher e vai começar a ser derramado, vai transbordar. E lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 19 diz: a grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Aqui nós temos a taça da ira de Deus, do furor de Deus, do ódio de Deus, da vingança de Deus sobre os maus, que os maus merecem. A ira de Deus é uma ira santa, o ódio de Deus é um ódio santo, justo, porque é contra os inimigos, é contra aqueles que fazem o mal. A grande Babilônia, o sistema mundano, ou Roma, a capital do Império Romano, Deus está dizendo que vai derramar a sua ira, como um vinho em uma taça que é derramado. E naquela época, tanto no judaísmo, como no paganismo, como no cristianismo, se ofertava, é chamado de libação, oferta derramada, seja de azeite, seja de vinho, ou de outro líquido, ou de leite. Então se derramava como oferta ao Senhor, chamada libação. Os pagãos faziam isso, só que era para os deuses deles. Os judeus faziam isso para o Deus de Israel. E no cristianismo nós temos o cálice com vinho também, só que é para o Senhor Jesus. É o mesmo procedimento, quase igual, só que os pagãos para vários deuses, nós para o Deus verdadeiro, o único Deus. E assim, então, por isso que Deus usa essa linguagem de derramar o vinho, virar o cálice e derramar o vinho,
como se ele estivesse derramando a sua ira.